Podemos ler, fazer a leitura? Mateus 21, 18. Fala assim: e de manhã, voltando à cidade, teve fome. Glórias. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Glórias. E a figueira secou imediatamente. A igreja pode tomar assento, Glória. adorando o Senhor, que é digno de receber louvor, glória, adoração, receber ação de graça, receber o nosso louvor. Glória. Aquele louvor que não sai apenas dos lábios, mas aquele louvor que sai do coração. É esse louvor que Jesus quer de nós. Aquele louvor consciente de quem Ele é e do que Ele pode fazer em nossas vidas. Nós somos aqui apenas um mensageiro da noite, nada mais. É como a irmã falou. A irmã falou que não sabe falar, também não sei. Quem sabe? Quem poderá se colocar diante do Senhor dizendo aqui alguma coisa? E a gente começa assim. Eu lembro quando eu comecei, eu chamava Jesus, e chamava de general, eu chamava de general. Eu fui pregar, tinha uma cruz atrás de mim, e eu fiquei nervoso, esbarrei na cruz, quase que a cruz cai, fiquei cheio de vergonha, mas pela fé estamos aqui. É a fé que faz estarmos aqui, buscando a presença do Senhor, e da maneira que a gente vai se dando, da maneira que a gente vai se doando, da maneira que a gente vai desenvolvendo a nossa salvação, na nossa vida com Deus, Ele vai nos preparando, Ele vai nos levando, Ele vai nos preparando, Ele vai nos guiando, Ele vai nos abençoando, porque Ele é poderoso para fazer isso. Glória. E também vai ser assim na sua vida essa noite. Quem está comigo? Quem está comigo, minha glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Recebe a nossa oração essa noite, Senhor. Recebe a tua palavra sobre nossos corações, Jesus. Jesus, fazer aquilo ainda mais do que nós imaginamos, Senhor. Porque tu és o eterno, o verdadeiro, o sublime, o compassivo, aquele que se ira, mas é rico de misericórdia, aquele que nos escolheu para essa noite, aquele que nos escolheu, meu Deus, antes mesmo da fundação do mundo. É isso mesmo, Deus te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo que você seja gerado na barriga da tua mãe, Ele já viu um plano perfeito para você. E a prova disso é que você está aqui essa noite. Glória. Então, voltando para a palavra de Deus, para a gente entender o texto, é preciso a gente entender o que Jesus queria falar. A gente conhece aquela passagem, versículos anteriores, que chamado a entrada triunfal em Jerusalém. O autor desse livro, Marcos e Mateus, eles colocam essa passagem como se fosse os finais do ministério de Jesus. Já era o final do ministério de Jesus. O ministério de Jesus tem 3 anos e meio, porque naquele tempo, uma pessoa atingia a sua forma adulta, a sua maioridade, não era com 18 anos aqui como no Brasil. Eu acho que até hoje a maioridade é 30 anos, por isso que a gente falamos que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, porque Jesus só poderia começar o ministério dele após os 30 anos, porque ninguém queria dar ouvido a alguém que não tinha experiência. Então, por isso, os 30 anos da vida de Jesus, praticamente aos nossos olhos, ou pelo menos as informações que a Bíblia dá, é muito poucas, porque Jesus estava esperando a hora certa de ele se manifestar para o mundo como o Filho de Deus. Ele estava esperando a hora certa de se manifestar para o mundo como aquele que veio para trazer a redenção, a salvação e a vida eterna. E Jesus começa no final desses 3 anos e meio, ele entra em Jerusalém, e ele é aclamado em Jerusalém. E as pessoas pegaram palmas, pegaram folhas e começaram a adorar Jesus. E quando ele entrava
rei, ao trono, ao reino, ele era aclamado em Jerusalém, que era a capital de Jesus de Jerusalém, ainda é até hoje. E Jesus entra em Jerusalém, e ele chega a uma cidade chamada Betfagé, e ele fala para o discípulo: olha, vai em tal lugar. Chegando lá, você vai encontrar um jumentinho, e você pega esse jumentinho e traz para mim. E quando alguém me perguntar, você fala para ele: o Senhor me mandou. E o discípulo faz como combinado, ele volta até aquela cidade, arruma esse jumento e chega. Jesus entra em Jerusalém, pastor Lécio, pastor Antônio, montado no jumentinho, e cumprindo a profecia do livro de Isaías, 750 anos antes, porque Deus é poderoso, ele faz uma promessa e ele cumpre. Ele cumpriu que o ungido entraria em Jerusalém, e ele entraria, ele seria o príncipe da paz. Só que diferente dos reis, dos grandes reis de Israel, como Davi, eles não entravam em jumento, que era animal de carga. Ele entrava em cavalos brancos, dignos de rei. Por quê? Porque o poder dava aos reis suntuosidade. Quem queria ser proclamado rei e entrar em Jerusalém, no lugar que todos os grandes reis entraram de jumento. Jesus faz tudo diferente daquilo que nós imaginamos. E ele entra em Jerusalém, é aclamado. Dias depois a gente vê em cima da inscrição, em grego e hebraico, falando rei dos judeus, porque anterior o povo estava dizendo que Jesus era o rei dos judeus. E Jesus chega no templo. Quando Jesus chega no templo, está uma preparação para a Páscoa, e o povo está vivendo a base de sacrifício. E Jesus chega e vê as pessoas se apropriando do templo do Senhor, vendendo pombas, vendendo bezerros, vendendo animais para ser sacrificado no lugar do pecado. Porque era assim, o povo pecava, e ao invés do povo se arrepender, eles pegavam um animal, e aquele animal era sacrificado no lugar do pecado da pessoa que cometeu. Só que ao invés de ela se arrepender, elas voltavam a fazer tudo de novo. Porque eu vou fazer tudo de novo, porque o ano que vem é o dia do perdão nacional, e eu chego, vou pegar mais um animal e vai correr no meu lugar. E Jesus, entrando ali, viu que a casa de Deus havia se tornado um comércio. E Jesus pega e ele se revela como humano. Esse Jesus, quando estamos pregando no capítulo 21 de Mateus, ele é o Jesus, Filho de Deus, mas ele se retrata, ele se revela como aquele que tem necessidade. Ele se revela como aquele que tem sentimento, que chora, que passou frio, que passou até falta de comer. Foi o que a gente acabou de ler aqui. A gente acabou de ler que ele chegou, ele viu a figueira e ele teve fome. Você já se imaginou? Olha para cá, deixa eu ver tirar a proteção. Você já se imaginou esse Jesus, o qual nós estamos pregando aqui essa noite, ele na condição de alguém que não tem o que comer? Porque Jesus se revela como ser humano, e nós não podemos cometer o erro de achar que Jesus foi um humano que se tornou Deus. Não, Jesus era Deus que se tornou humano para entrar na minha e na sua vida e salvar a nossa alma. A diferença é essa, porque a gente olha essas coisas e a gente pensa que Jesus é um humano que se tornou Deus. Não, Jesus, ele já existia antes mesmo da fundação do mundo. Se você ler a Bíblia lá em Eclesiastes, Provérbios capítulo 8, a Bíblia fala que antes mesmo da fundação do mundo, ele já era. É esse Jesus que nós estamos falando aqui. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás, ele existia. Jesus já era eterno, já era filho de Deus. E a Bíblia fala que mesmo ele sendo como Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou do seu trono, da sua glória, e aniquilou a sua glória, se deixando de lado e se fez homem. É esse Jesus que nós estamos falando essa noite.
que participou das mesmas aflições que você participou. Porque como é que você pode entender alguém se você é totalmente diferente dele? Foi por isso que Jesus se fez homem. Porque quando Jesus se fez homem, ele participou da nossa vida humana. E a Bíblia fala lá em Hebreus que quando a gente entramos na presença de Deus sem merecer, ele entra como advogado e fala assim: Pai, dá mais uma chance. Dá mais uma chance, porque eu tive lá, eu sei como é que é. A gente mandou o anjo não passa fome, o anjo não precisa se alimentar. Mas eu vivi lá, como homem, como ser humano. E como ser humano eu sei o que estou passando, Pai. Dá mais uma chance. E a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é o fato de eu e você não ser consumido. Por conta das nossas falhas e nossos erros. Mas o fato é que nós temos um advogado fiel. Um advogado fiel que muitas das vezes a gente nem merece. E ele entra na presença do Pai, do Santo do Santo, como sumo sacerdote, que deu a sua vida, não como antigamente, que era com o sangue de bodes e carneiros. Ele deu o seu próprio sangue, para que nós possamos ter a vida que ele prometeu, para que a gente podemos ter a vida e a vida com abundância, para que a gente pudesse ter a vida e a vida eterna. Só que quando a gente olha para o Evangelho e a gente vê o dia de hoje, a gente não vê esse Jesus pregado, a gente vê aquele Jesus que triunfou, e a gente bota logo na nossa cabeça: eu também vou triunfar. Imagina, o título dessa campanha é Jesus amaldiçoa. O título o cabeçalho da Bíblia, que o título, o subtítulo, fala assim: a figueira que Jesus amaldiçoou. Se a gente coloca na rede social, se a gente está disparando por aí, vai lá quarta-feira à noite. E nós lançamos um desafio. E Deus vai amaldiçoar a sua dívida. Talvez chegasse a 100 pessoas aqui. Deus vai amaldiçoar a sua dívida. Talvez tivesse 100 pessoas aqui. Por quê? Porque a gente, esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. É aquele evangelho do triunfo. É o evangelho que a gente vem para a igreja para ser vencedor a todo custo, para a gente ter sucesso, para a gente conseguir os bens desse mundo, para a gente ser milionário, para a gente ser isso, ser aquilo. Mas na verdade o evangelho veio, o evangelho de Jesus veio para que a gente tivesse vida eterna. Porque não precisa do evangelho para a gente ser rico, milionário. Porque isso já é uma condição que Deus deu para o ser humano. Salmo 82, Deus fala assim: dos céus, os céus é a glória de Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Sabe o que ele está dizendo? O que tem na terra já é do homem, porque ele deu para o homem, está determinado. Porque a gente vê ateus, ricos, milionários. Tem gente que não pode suportar o nome de Deus, mas são ricos, milionários, têm condições, mas ele é ateu. Então, nessa lógica, como é que um homem ateu pode ser abençoado? Mas ele é abençoado porque Deus já determinou, porque a terra ele deu aos filhos dos homens. Agora o evangelho de Jesus é diferente. E a gente chega, faz uma má interpretação do Velho Testamento, e a gente se converte, aí a gente descobre: Jesus é meu pastor, agora eu vou parar. E Deus vai derrubar todas as muralhas. E a partir de agora eu vou. A partir de agora eu vou voar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não quero pregar para vocês um Deus pessimista. Eu não quero pregar para vocês à noite um Deus que é contra o sucesso ou as coisas que a gente deseja. Isso faz parte, mas não é o principal. As bênçãos de Deus faz parte da nossa vida, mas não é a coisa mais principal, mais importante. Porque a coisa mais importante é a gente receber a salvação que é em Cristo Jesus. Se você se esforçar, se você colocar a tua vida na mão de Deus, Ele vai abrir portas, Ele vai te levar a paz verdejante, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu.
perceberam nossas orações? Eu. É aquela oração que é só no horizontal. É só no horizontal. E muitas das vezes a nossa oração não sobe. Porque o nosso culto tem que ser horizontal, mas ele tem que subir. E Deus fala, pede mal. Por quê? Você não pede para a glória de Deus. A gente pede para gastar com nossos próprios deveres. E Deus conhece o nosso coração. Eu tenho certeza que você veio aqui essa noite com necessidade. E a gente está pregando aqui um Deus que se revelou como ser humano, o Filho. Porque mesmo sendo Deus, ele se transformou e se tornou humano. E quando Jesus se encontra diante dessa figueira, logo a minha mente pensando e fica imaginando como o próprio Deus encarnado, ele chegar diante daquela figueira e falar daquela forma com ela. Será que Jesus não sabia que aquela figueira só tinha folhas? Será que ele foi pego de surpresa? A Bíblia fala que ele teve fome, se dirigiu à figueira e só tinha folhas, não tinha frutos. E mesmo assim ele vai até a figueira e fala nunca mais haverá fruto de ti. Os discípulos estavam com Jesus, pastor Edson. Quando ele volta de Betânia, os discípulos estavam com ele. E eu imagino que Jesus queria dar uma lição para os discípulos, mas que Jesus sempre deixou um ensinamento para nós. E Jesus, imaginando os discípulos olhando, vendo aquele Jesus, pastor, como eu falei de 3 anos e meio do ministério, se esse já era o último ano do ministério de Jesus, os discípulos já tinham visto de tudo, sim ou não? Os discípulos já tinham visto os mortos ressuscitando, depois de 4 dias. Os discípulos já tinham visto ele andando por cima da água. Os discípulos já tinham visto os cegos, os leprosos, a multiplicação dos pães e dos peixes. E os discípulos só tinham contato com esse Jesus, que é o Todo-Poderoso. Porque assim a gente começa a falar com Jesus e a gente quer que Jesus faz tudo. Enquanto Jesus está contando com eles, não havia necessidade, porque tinha fome, Jesus multiplicava os pães. Estava passando por isso, Jesus entrando em providência. Só que é assim também conosco. E chegou o momento de Jesus falar assim para eles: agora eu vou mostrar a face do Jesus homem. Porque quando eu falo aqui, o que é que vai ficar para eles? Ao invés de eu fazer para eles dessa vez, preste atenção. Ao invés de eu fazer para eles agora, porque Jesus poderia tocar na figueira e a figueira nascer fruto, sim ou não? Jesus poderia preferir uma palavra e nascer fruto ali, e eles todos se alimentarem. Mas Jesus falou assim para eles: ao invés de eu fazer, eu vou ensinar eles como é que faz. Porque a gente quer que Jesus faça tudo, mas chega uma hora que não vai ser Jesus que vai fazer. Vai ser eu, vai ser você que vai fazer. Vai chegar uma hora que você vai estar diante do teu milagre e Jesus não vai fazer, é você que vai fazer. Quantos crentes Jesus te dará autoridade para isso? Não entendeu, vou repetir novamente. Quando a gente anda com Jesus, a gente espera que Ele faça tudo para nós. Mas Jesus quer que a gente aprenda a fazer também. Usar a nossa fé, usar a nossa autoridade. Não é isso que acabamos de ler e cantar? Que nós seremos filhos de Deus, seríamos a igreja, seríamos aquele que tem contato com a palavra. E Jesus ensina os discípulos a usarem a fé. Mas chegou uma hora que Jesus já te deu essa fé. Jesus já me deu essa fé. Jesus já te deu essa autoridade. E Jesus não vai usar a autoridade dele com você, sabe por quê? Porque Ele já te deu essa autoridade. Agora falta você crer no teu coração e ter a fé. Porque Ele falou aqui. Ele falou que Ele iria. Mas se a fé deles fosse, se eles tivessem fé
fazer das contas por necessidade. Jesus não vai usar a autoridade porque Ele já te deu. E foi assim que Ele fez com os discípulos. Vou ler para você. E disse: nunca mais lança fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E Jesus fala para eles assim: em verdade eu te digo, que se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disseste: ergue-te daqui e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis em nome de Jesus. Jesus pregou de nós esse tipo de fé. A fé que não é duvida. A fé que está diante da situação, diante da adversidade, diante da dificuldade. E você não vai clamar mais a Deus. Você não vai mais clamar a Jesus. Porque Ele falou: se tiver de fé. Quando tem uma adversidade, quando estamos diante de uma necessidade, Jesus permite, pastor. Porque Jesus permite essa adversidade sobre a nossa vida. Que é para a gente ter fé. E nessa fé que a gente tem, a gente conseguir a promessa, a gente conseguir o cumprimento da palavra. Ou você acha que eu saí depois do dia de trabalho apenas para pregar uma mensagem para você, apenas para contar uma história para você de Jesus? O Jesus que eu estou pregando para você é vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele é o mais interessado em nossas vidas essa noite. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que Jesus não tem essa autoridade? E os discípulos aprenderam uma grande missão nesse dia. Os discípulos aprenderam que agora em diante Jesus viria, mas Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo da promessa. E Ele falou que quando o Espírito Santo da promessa chegar sobre nossas vidas, esse Espírito Santo traria virtude. A palavra virtude é poder, poder de realizar, poder de fazer, poder de concretizar. Ele falou: vocês receberão a virtude quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês pisará em serpentes e escorpiões, e se até alguma coisa mortífera vocês tomarem ou beberem, não fará mal algum, porque vocês serão cheios do Espírito Santo. Vocês serão cheios do poder de Deus, da virtude. Nós faremos uma decisão essa noite de se agarrar essa fé da palavra, de se agarrar a fé que Jesus nos mostra, e a gente se posiciona e olha para essa figueira e amaldiçoa essa figueira. Eu não sei o que tem sido essa figueira, eu não sei o que tem de secar, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua necessidade, mas eu creio que se você usar a tua fé,
no Deus da Bíblia, no Deus verdadeiro, no Deus único, Deus que se fez homem, mas que assumiu novamente a sua forma de Deus, que está no céu diante do Pai, ao Deus invisível, onipotente, onipresente, ao Deus poderoso, o qual todo mundo lá fora quer saber da existência dele na sua vida. Porque quando a gente Jesus quer que a gente venha dar fruto. O interesse de Jesus é que a gente venha dar fruto. Enquanto a gente chegar dentro do Senhor, como aquela figueira bonita, cheia de folhas, de longe tem até uma boa aparência, mas fazendo uma análise, não existe fruto. Está cheio de pessoas que andam assim como eu estou andando, que colocam um paletó, que coloca uma Bíblia debaixo do braço, até mesmo que prega, mas está com uma figueira bonita por fora, mas por dentro não está gerando nada, não está gerando fruto. Mas Jesus está diante de nós essa noite para nos fazer prosperar, para nos fazer dar frutos, fruto de justiça, fruto de mansidão, de domínio próprio, frutos que glorificam o nome de Deus lá na rua, lá no banco, na farmácia, lá fora as pessoas sabem que você veio buscar o Deus poderoso. O inimigo sabe que você veio buscar o Deus poderoso. E quando nós saímos dessa porta para fora, quando saímos dessa porta para fora, quais são os frutos que nós daremos lá fora? Jesus tenta nos provocar essa noite a mudança. Jesus tenta nos provocar a ter fé, a ter ânimo. Jesus nos provoca essa noite para que a gente tenha autoridade. Cadê aqueles que querem ter autoridade em Jesus? Eu acho que não veio nenhum essa noite. Pega esse grupo. Cadê aqueles que acreditam que Jesus pode dar autoridade? Jesus pode mudar a tua situação, o teu problema, a tua dificuldade. Quando recebi o tema dessa campanha, a primeira coisa que eu fiz foi pensar, meu Deus, qual o fruto que eu estou dando? E eu vim para cá com muito temor no meu coração, porque nós estamos diante de Deus. Nós estamos diante de alguém que pode nos aprovar ou desaprovar essa noite. Mas o interesse dele é que você faça a diferença. O interesse dele é que você faça a diferença. O interesse dele é que você vença. Porque a Bíblia fala que os mortos não podem glorificar o nome dele. Você já viu algum morto glorificando o nome de Deus? Não. Deus precisa de pessoas vivas. Deus precisa de alma, de pessoas. Deus precisa de corpos. Deus precisa de personalidade que glorifique o nome dele lá fora. Deus entrará em providência na tua vida essa noite. Porque aquele que é fiel para executar milagres, ele está entre nós, está no nosso meio. Aquele que é fiel para executar milagres, coisas grandes, para nos curar, para nos libertar, para nos levar para a parte verdejante, para nos dar um rumo, dar um propósito, construir os sonhos. Muitos de nós estamos na casa de Deus todos os dias, não tem mais um sonho no coração, não tem mais um propósito que move. Deus precisa de alguém
experimentar aquele propósito que alguém fala assim: Senhor, só precisa uma coisa. Só precisa de muito não, Senhor, só uma coisa. Mas Deus olha para nós e nos vê conformados. Uma coisa que eu aprendi com Jesus, lendo essa passagem, é que a gente fala que tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Também é mais uma má interpretação da palavra de Deus. Porque Jesus esteve diante daquela figueira e ele poderia ter falado assim: Senhor, não tem nenhum fruto, mas graça te dou porque não tem nenhum fruto. O que é que Jesus fez? A partir de hoje, nunca mais haja fruto em ti. E os discípulos se admiraram por quê? Porque a figueira secou imediatamente. O teu Deus é verdadeiro. Ele é fiel. Aqueles que puderem, fiquem de pé. Por favor.